Olá, bom dia. Então, dando continuidade, à minha leitura e questionamentos e observações, sobre os livros que a gente lê. Lembrando, que assim, o canal é meu, Eu sou Daiane. Então, o foco, do meu canal não é só livros católicos ou mangás. Não, é o que eu estiver lendo ou qualquer assunto que eu queira falar, aí eu abordo em vídeo. Então, o livro de hoje é de São Francisco de Sales, O Catecismo das Tentações, da editora Santa Cruz. Belíssimo, Livro incrível assim mesmo. E aqui falando, das minhas impressões, eu sempre gosto de fazer anotações, e marcar para não se perder. Eis aqui o sumário, Então, sobre, as forças das tentações, quais seriam as tentações mais perigosas, Mas vamos lá. Aqui, no comecinho, a primeira pergunta sobre, todos devem estar prevenidos contra as tentações? Aí eu gostei dessa resposta aqui, Também Jó diz que a vida do homem sobre a terra é uma guerra. Então, sim, que reflexão nós podemos tirar sobre isto, sobre esta afirmação? Que, nós, aqui na nossa vida, não devemos, ter perspectivas de, nós devemos ter prazer neste mundo, nós devemos acumular riquezas neste mundo, ter uma vida plena, que viva uma vida plena, uma vida abundante. Não necessariamente, porque a suprema felicidade é somente no céu, Enquanto vivermos neste mundo, a nossa vida vai envolver misérias, desgraças, sofrimentos, vamos chorar, Então, como vários personagens bíblicos, profetas, e se o próprio Cristo, que não tinha nenhum pecado, sofreu, a morte de cruz, e também sofreu, chorou pela morte de seu amigo Lázaro, por que nós não poderíamos sofrer também, Então, o sofrimento também faz parte da vida, Você sabe que está vivendo se também você sente um pouco de dor e sofrimento, A vida, se fosse única e exclusivamente feita de felicidades, não seria uma vida, O prazer de ser feliz está justamente em ter momentos da nossa vida que nós vamos estar tristes, em sofrimento. E aqui, vamos lá. Meu filho, quando entrares no serviço de Deus, persevera firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação. Então, sim, a tentação virá. Jesus também foi tentado no deserto. Os grandes santos também foram tentados no deserto, E é aquela questão de não devemos pedir a Deus que não sejamos tentados. Não, nós não devemos pedir a Deus que a tentação não venha, Nós devemos pedir a Deus que nós tenhamos força para suportar e vencer as tentações, Então, a pergunta 2, de onde vem a força das tentações? Aí aqui as observações seriam essas, Uns se incendiam facilmente de cólera, os coléricos,
Outros que abundam em humor, os melancólicos. E aí você sabe que já faz a abordagem, né, dos 4 tipos de temperamentos, né, que não são signos de católicos, tá bom? Mas que as pessoas também pensam, né, que ou é colérico, ou é sanguíneo, ou é melancólico, ou é fleumático, né? Então, lembrando que, né, é apenas um direcionamento, uma característica da pessoa. E os sanguíneos, né, prendem-se facilmente ao amor e mudam também ligeiramente. São muito inclinados aos prazeres sensuais, à curiosidade, aos jogos e divertimentos. Então, assim, eu sinceramente não sei que tipo de temperamento eu seja. Eu acho que eu seja sanguínea, né? Não sei, mas vai saber. Enfim. E, obviamente, as pessoas são tentadas, obviamente, naquilo, né? Naquele calo que mais pesa para elas. E aí, por que alguém parece ser mais tentado após a conversão? É aquela metáfora, né? Que a pessoa está em cima do muro e Jesus e Deus estão gritando para a pessoa pular para o lado deles e o diabo do outro lado está calado. E aí a pessoa vai e pergunta pro diabo por que ele não tá chamando e o diabo diz, porque o muro é meu. Né? Assim, aquele clichê ridículo de psicologia e metáfora barata de internet. Mas que tem sentido, né, não? Enquanto a árvore é tenra, ele se esforça em arrancá-la, antes que haja deitado fortes raízes na virtude. Né? Porque você sabe que muito mais fácil você arrancar uma árvore quando está germinando, quando está crescendo ali, porque as raízes estão frágeis, né? Do que uma árvore imensa, gigante, que as raízes já estão a metros de profundidade no solo, né? E que está bem firme e estabelecida. Não estou dizendo que é impossível uma árvore enorme, adulta, ser arrancada. Não, mas é mais difícil. E, obviamente, essa árvore é a alusão a nós na nossa fé, no nosso propósito e convicção de amar a Deus. Pergunta 4. As tentações podem ser insuperáveis? Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças. Antes, fará que tireis ainda vantagem da mesma tentação, para poderdes suportar. E quais são as tentações mais perigosas? As que crescem imperceptivelmente sem alarme. Por exemplo, o prazer de conversar frequentemente com pessoas que atraem e com as quais se tem alguma simpatia de amor sensual. Faz acender um grande fogo de violenta paixão, difícil de se apagar. Lembrando, gente, que isso daqui não é ruim caso aconteça entre um homem e uma mulher solteiros, entende? Obviamente, também vai existir o pecado contra a castidade mesmo entre esse homem e essa mulher solteiros, né? Mas aqui o intuito, geralmente, nessas conversas invisíveis, imperceptíveis e essas paixões que começam crescendo de forma silenciosa para depois virem de forma avassaladora, na maioria das vezes também são naqueles casos onde o pecado já começa desde cedo, né? Com o risco de cometer um adultério, né? Não só o da fornicação do homem e da mulher antes do casamento, mas alguém já é comprometido, já é casado, vai cometer o adultério, ou que envolvem pessoas do mesmo sexo, né? Então, às vezes começa com uma conversa inocente e vai crescendo e se tornando algo enorme. Quando você vê, ele já tomou uma proporção imensa do seu coração. E aí tem aquela frase, né? Que é de São Francisco de Assis, que diz: se roubou a paz do meu coração, então tomou o lugar de Deus. E como enfrentar as tentações, né? Então, o que é que acontece muito? Distrações durante as orações,
né? E sim, nesse caso, eu me distraio muito fácil. Você tá rezando o Pai Nosso, você começa a rezar o Credo, rezar a Ave Maria e se enrola na Santa Maria, né? Enfim, né? Isso daí é o mais comum de se ter, né? Tirar o foco, a espiritualidade, né? A meditação e a verdadeira e contrita contemplação dos mistérios, por exemplo, do Santo Rosário. Aqui eu acho que foi um erro da editora Santa Cruz, né? Que eu acho que essa palavra era para ser tanto, né? Só que aqui eles colocaram tano. Aqui essa palavra pediu perdão pela pusilanimidade, que significa falta de firmeza. Tá. Amado leitor, não queiras ser um daqueles temerários insensatos que vão se encontrar com seus inimigos sem estarem bem armados para sua defesa. Faze o quanto puderes, porque ainda assim terás muito trabalho em escapar com a vida salva, que será, pois, se fores negligente e mereceres que Deus te desampare, ajuda-te e Deus te ajudará. É o que diz o provérbio popular. Qual a melhor preparação contra as tentações? Guardai-vos da ociosidade, manancial de todo o pecado e desordem. O melhor salmo que eu mais gosto, assim, de rezar, foi o salmo do dia de 800 anos, que a Ordem de Santa Clara estava completando de sua fundação, que foi em 2012, né? Porque começou em 1212. Que, se eu não me engano, foi da fuga, né, de Santa Clara, quando ela fugiu da casa dos pais com 18 anos e foi se esconder no convento, né, de Frei Damião, São Damião. Que é o Salmo 15:16. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Então, para fugir da tentação, né, refugie-se em Deus, né? Peça socorro a Nossa Senhora. Guardai-me, ó Deus, porque vós sois o meu refúgio, porque em vós eu me refugio, né? Então, peço socorro a Deus, peço socorro à Nossa Mãe, Nossa Senhora, porque quem recorre a ela, ela não abandona, né? Peça socorro e amparo ao seu anjo da guarda, né, e aos santos de devoção para fugir e enfrentar esse caso, né, de tentação. E, obviamente, a gente estando refugiado em Deus, não tem, né, como as garras do demônio alcançar a gente. Em uma palavra, ponde cuidado em refrear seus sentidos e em mortificá-los muitas vezes ao dia. Cuidai dos afetos desordenados. Se vossas tentações vêm de uma afeição sensível a alguma pessoa, moderai-vos. Ou, se possível, cortai as perigosas conversas e encontros, lembrando de que todas as belezas corporais não são mais do que passageiras condenadas à sepultura e aos vermes. Se vossa imaginação está muito estragada e facilmente vêm lembranças e representações desonestas, fazei uma grande resolução de purificá-la, não lhe permitindo se prender a pensamentos indecentes. Antes, ao contrário, imprimi-lhe vivamente a imagem de Jesus Cristo crucificado, lembrando-vos sempre dele em vossas tentações. Que virtudes tornam a alma invencível? São 4. A fé, o temor de Deus, a confiança em Deus e o amor de Deus. É lícito que a pessoa não peque porque ela tem medo da ira de Deus, tem temor de Deus, né? Então, você não pecar
por ter medo de ser condenado ou ir ao inferno, né, ou sofrer as consequências da ira de Deus, é justo, né? Mas é muito melhor você não pecar por amor a Deus, né? Porque você não quer ofender a Deus, você ama tanto a Deus que você não quer que Ele duvide de seu amor por Ele, né? Mais do que abrir a boca e dizer Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo, são atitudes. Então, a melhor atitude e a melhor prova que podemos dar a Deus que amamos é não ofendendo, é não pecando, ok? Mas tudo é válido, a fé, o temor, a confiança e o amor de Deus, né? Mas, assim, pelo menos eu sempre busco não pecar, não tanto por temer a Deus, né? Mas sim por, da melhor maneira que eu posso, demonstrar que eu amo a Deus, não ofendendo Ele. Ó Senhor meu, diz Davi, crucificai minha carne com os cravos do vosso temor, para que eu reduza à minha memória vossos santos mandamentos. Santo Atanásio, em sua vida, dizia a seus discípulos que quando a alma já está movida pela tentação e como prestes a cair no precipício do consentimento, o temor da morte, do juízo e dos tormentos eternos a detém de cair no abismo do pecado. Pois é, né? Se você está vacilando, se esse espinho na sua carne ainda lhe faz vontade de cometer este pecado, esses pecados de ofender a Deus, às vezes realmente, né, o medo da punição, às vezes no fim é o que acaba lhe salvando, né? Em vez de com medo de morrer, com medo de ir para o inferno, né? E às vezes isso evita também, né? Mas, novamente, né? Eu sempre tento e procuro não pecar mais por amor do que por temor. Os que confiam em Deus são como o monte Sião, que jamais é abalado. O demônio, sem descansar dia e noite, usa de toda sua vigilância para que te percas e perca tua coroa. Essa palavra aqui é só uma dúvida que eu tinha, que eu ainda tenho que procurar qual que é o significado, né? Parricídio. Patricídio eu sei que é matar o pai, né? Agora parricídio. Para obedecer-vos desde hoje, vos ofereço o sacrifício de 1000 vidas, se tantas tiver a que perder, e me determino a evitar as ocasiões do pecado, as más companhias, os danosos livros e de todas as más conversações, a fim de não pôr minha fraqueza em perigo, de render-me às tentações violentas. Claro que, obviamente, né, a tentação da carne, né, contra a luxúria, contra a castidade, é um dos mais frequentes e é um dos que mais faz as pessoas de Deus caírem, né, em pecado. Mas não é só isso, né, gente? Tem pecado da inveja, da fofoca, da língua mentirosa, né? Então, a luxúria é apenas um dos pecados capitais, né? Existem outros 6, ok? Agora, claro, né? Obviamente, a gente vencendo o pecado da luxúria,
é um pecado a menos a se preocupar, claro, mas nem por isso vencer os outros fica também mais fácil. Segundo São João Crisóstomo, a castidade de uma alma é de um preço aos olhos de Deus maior que a dos anjos, pois os cristãos só podem adquirir esta virtude pelos combates, enquanto os anjos a têm por natureza. É porque, né, gente, os anjos, estudando angiologia, tem o livro, né, sobre os anjos do padre José Antônio Fortea, que é um padre exorcista. Depois eu posso fazer um vídeo desse livro, né, que fala sobre a angiologia, fala sobre a tentação dos anjos na criação, né, onde 1/3 caiu e se tornou os anjos caídos e os demônios, etc. e tal, né? Mas para dizer que após essa provação dos anjos bons e dos anjos maus, né, os anjos bons já não são mais tentados, né? Todos os anjos fiéis a Deus são fiéis a Deus para sempre, né? Isso nunca mais vai mudar. Por isso que os demônios não podem mais se arrepender, né? O demônio, o diabo, Satanás, whatever, não pode se arrepender e pedir perdão a Deus, porque a decisão deles é para a eternidade, né? Então, os anjos que hoje são puros, sempre serão puros e não são mais tentados. Enquanto que nós, seres humanos, não, né? Enquanto estamos aqui nesta vida, aqui na Terra, nós somos tentados, né? Então, né, por isso, né, que São João Crisóstomo afirma que a castidade do ser humano, né, vai ter um valor maior, porque ainda somos tentados todos os dias e algumas pessoas mais de uma vez por dia, né? Então, é uma batalha constante, né? Então, cada vitória, né, cada dia é uma batalha a se travar e é uma vitória a mais. Segundo São Basílio, se encontramos a castidade numa alma, encontramos aí todas as outras virtudes cristãs. Novamente, a castidade pura, verdadeira, plena, né? Que a castidade não é só não praticar pecado solitário, ou não cometer fornicação, ou não ver pornografia, por exemplo, né? Mas você entende que reeducar os seus olhos, reeducar os seus pensamentos, reeducar o seu olhar, reeducar a sua mente. Não só reeducar o comportamento do corpo, mas reeducar o comportamento do olho e da mente, né? Então, atingindo este ápice, aí, obviamente, né, supõe-se que seja mais fácil, né, conseguir outras virtudes cristãs. O amor que os santos tinham por essa virtude, né? O exemplo de Santa Inês. Os jovens que entram naquele quarto, inflamados de um fogo impuro, vendo um anjo ao lado dela, mais belo que o sol, saem dali abrasados do amor divino. Mas o filho do prefeito, mais perverso e mais corrompido que os outros, penetra no quarto onde estava Santa Inês. Sem ter consideração por todas aquelas maravilhas, ele se aproxima dela na esperança de contentar seus desejos impuros. Mas o anjo que guarda a jovem fere o libertino, que cai morto a seus pés. Rapidamente se espalha em Roma o boato de que o filho do prefeito havia sido morto por Inês. Essa passagem, né, da história de Santa Inês me lembra um pouco, porque eu realmente não vou me lembrar o nome da santa. É Santa Cecília? Eu acho que né, Santa Cecília, né, que foi dada em casamento pelo pai a um homem pagão, só que ela já tinha prometido a virgindade dela a Jesus, e o marido dela, ou o noivo, não sei, foi entrar no quarto e viu o anjo e se converteu, algo do tipo. É porque, gente, eu peço perdão, é porque eu realmente, eu sei das histórias, mas eu não consigo lembrar direito o nome dos santos, né? Mas eu coloco nos comentários embaixo, tá bom? Qualquer coisa.
O prefeito: pois bem, pede a teu Deus para ressuscitá-lo, para que não se diga que foste tu que o mataste. Sem dúvida, diz-lhe a santa, vós não mereceis esta graça. Mas para que saibais que os cristãos nunca se vingam, mas pelo contrário, eles pagam o mal com o bem, sai daqui e eu vou pedir ao bom Deus por ele. Então Inês se pôs de joelhos, prostrada, com a face em terra. Enquanto ela reza, seu anjo lhe reaparece e lhe diz: tenha coragem. No mesmo instante, o corpo inanimado retoma a vida. O jovem ressuscitado pelas orações da santa se retira da casa, corre pelas ruas de Roma gritando: não, não, meus amigos, não há outro Deus que o dos cristãos. Todos os deuses que nós adoramos não são mais que demônios que nos enganam e nos arrastam ao inferno. Eu não lembro de ter dito aqui que essa Santa Inês seria Santa Inês da Hungria, né? Eu acho que é Santa Inês da Hungria, mas eu também tenho que pesquisar, também não estou sabendo esse detalhe. Ah, tá aqui, olha aí, o exemplo de Santa Cecília, que consagrou a Jesus, a Deus, sua virgindade, né? E ela diz que jamais homem algum me tocará, pois eu tenho um anjo que vela por minha pureza. Se atentares contra isto, serás ferido de morte. O nome do noivo, do esposo dela, o Valeriano. Eles casaram, mas acho que não consumou, né? Que ele era pagão, o casamento. Aí o Valeriano diz: mostre-me esse anjo que aguarda. Aí Santa Cecília diz: tu não podes vê-lo porque és pagão. Vá ter com o Papa Urbano e lhe peço o batismo. Em seguida verás o meu anjo. E imediatamente ele parte. Depois de ter sido batizado pelo Papa, ele volta a encontrar sua esposa. Entrando no seu quarto, vê o anjo velando com Santa Cecília. Ele o acha tão bonito, tão brilhante de glória, que fica encantado e tocado por sua formosura. Não somente permite à sua esposa permanecer consagrada a Deus, mas ele mesmo faz voto de virgindade. Em breve, eles tiveram a alegria de morrerem mártires. Neste caso, né, esse casamento nunca foi consumado, né? Poderia ser considerado, então, um casamento do tipo josefino, porque já que houve, né, talvez o matrimônio em si, mas não, né, não houve a consumação dele. E é isto, senhores. Catecismo das Tentações. O objetivo de São Francisco de Sales. O objetivo desse vídeo é só apresentar coisas curiosas do livro que eu gostei, fazer debates e, né, incentivar vocês a comprarem também os livros, né? Tem muitas coisas que eu não falei, isso aqui é só o que eu achei relevante na minha perspectiva. Feliz Natal!